Olá, meu nome é Douglas Diniz, sou repórter Sem Fronteira. Hoje nós temos um programa especial. No dia 28 comemorou-se o Dia do Servidor Público. Hoje a nossa conversa é muito especial. Ela é coordenadora-geral do Sinticep Pará, da Regional Baixo Amazonas, funcionária pública federal do Ministério da Saúde. Hoje nós conversamos com a companheira Regina Brito. Também nós conversamos com um companheiro que é coordenador do Sinticep Pará, servidor civil de órgãos militares, da Marinha do Brasil, o companheiro Cedício de Vasconcelos Monteiro. Também para participar da nossa conversa, ele é coordenador de aposentados do Sinticep Pará, servidor público federal do Ministério servidor público federal do Ministério da Agricultura. Eu converso com Agnaldo Barbosa. Também nossa conversa de hoje vai ser com a servidora pública federal, aposentada do Ministério da Saúde e que pertence ao núcleo cidadã da dívida, a companheira Neide Solimões. E, por fim, para fazer parte da nossa conversa, ele é da Coordenação de Administração do Sinticep Pará, servidor federal do Ministério da Educação, lotado na Universidade Rural Federal da Amazônia, o companheiro Mário Jorge. Bem, eu queria, sem delongas, dar as boas-vindas para vocês, um orgulho para o nosso portal, para o nosso canal, contar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Ok? Então, vamos lá, gente. Bem, no dia 28 de outubro, comemorou-se mais um Dia Nacional do Servidor Público. A gente queria saber de vocês se existem realmente motivos para que o servidor possa comemorar algo nessa data tão importante. Eu queria começar pela companheira que é coordenadora-geral da entidade, a companheira Regina Brito. Boa tarde a todos. O dia 28 de outubro, dia de comemoração do servidor público, nós, enquanto servidores, não temos nada a comemorar nesse país. Nós enfrentamos, né, um desmonte do serviço público e tudo, principalmente agora com essa reforma administrativa que está sendo colocada aí, que nada mais é que o desmonte dos órgãos públicos, né, e a retirada dos nossos direitos, dos restinhos dos direitos que não servidor, que muita gente tombou no passado para que nós tivéssemos esses direitos, eles estão indo todos pelos ralos. Nós estamos, inclusive, hoje, tomando uma caravana para ir para Brasília, para a gente também estar na luta, né? Na luta contra essa reforma aí, que tanto vai prejudicar a população carente deste país, porque é a privatização de tudo que é público, né? E também a retirada dos restos dos direitos que nos... Por isso, nós não... Continua, Regina. Conclua a sua ideia, pode continuar. Por isso, não temos, como eu digo, não temos nada a comemorar. Temos muita luta pela frente e só a luta muda a nossa vida. Então, enquanto Sinticep Pará, nós estamos indo nessa caravana para ver se a gente consegue barrar essa reforma administrativa que está sendo colocada aí. É isso. Obrigado, Regina. Cedício, e aí, qual a tua análise dessa situação do dia 28 e a situação dos servidores públicos? Bom, boa tarde a todos. De fato, nesta data de hoje, nós não temos absolutamente nada para comemorar, né? Essa data alusiva, 28 de outubro, dia que se comemora o Dia do Servidor Público em nível nacional, nas 3 esferas, inclusive, não há nada, absolutamente nada a comemorar. Haja vista que nós estamos sofrendo brutais ataques em escala nacional, né? A proposta, por exemplo, agora que a gente está debatendo, que é a reforma administrativa, né, que é do Congresso Inimigo do Povo, tem gente falando aí, gente. Assim não dá, tem que fechar o microfone.
Vai lá, Cedício. Então, a reforma administrativa que foi proposta pelo Congresso Inimigo do Povo, que o governo federal poderia retirar, não retirou. Então, companheiros, nada temos a comemorar, porque o que nós estamos vendo é o empresariado da Confederação Nacional das Indústrias fazendo uma proposta pura e simplesmente de privatização dos serviços públicos, né? Privatização dos serviços públicos. Então, eles estão querendo, na verdade, tirar os servidores para que eles possam garantir que eles entrem no serviço público para prestar serviço e arrancar a lucratividade do setor público em escala municipal, em escala estadual e em escala federal. Então, nós precisamos, na verdade, combater essa reforma, nos organizarmos, razão pela qual nós estaremos partindo para uma caravana nacional em Brasília para impedir que essa reforma seja colocada em votação e aprovada pelo Congresso Inimigo do Povo. Ok, Cedício. Aguinaldo, e para os aposentados, como é que é essa data? Olha, amanhã se comemora em todo o país, né, o Dia Nacional dos Servidores. Essa data foi instituída ainda no governo Getúlio Vargas, na década de 30, com diversos projetos de lei que propunham avanços significativos nas carreiras dos servidores públicos. O texto dessa lei regulamentava direitos e deveres dos servidores públicos. Ela estava na Lei 8.112, de 1990, o assim chamado Estatuto dos Servidores, onde determinava a data oficial da comemoração em todo o Brasil do servidor. Foi justamente essa lei que também deixou claro que os servidores públicos não trabalham para o governo, e sim para a população. Os servidores são responsáveis pela prestação de serviço à população, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, entre outras. Eles atuam na promoção da cidadania e fortalecimento da democracia, garantindo direitos dos brasileiros e sempre com ampla informação e transparência e impessoalidade. Portanto, os servidores públicos federais, estaduais e municipais têm um papel muito importante no crescimento e fortalecimento do nosso país. Infelizmente, de alguns anos para cá, foi implementada no país uma verdadeira campanha contra os servidores públicos federais, né? Taxando de diversos adjetivos aí negativos que não contribuem e não é verdade, porque os servidores públicos trabalham com dignidade, com amor e pelo que fazem, né? E, infelizmente, os órgãos de serviço público foram recheados de administradores que não têm a menor capacidade de dirigir o órgão público, que não sabe para onde vai o serviço público, e implementaram um terrorismo dentro dos órgãos, onde os servidores trabalham com a faca no pescoço, né? Com a faca no pescoço. E isso tem gerado muitos padres da vida, processo administrativo disciplinar, até mesmo demissão de servidores. Então, por isso tudo, nós não temos nada a comemorar, mas eu acho que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Hoje, nós não estamos mais lutando para novos direitos, para evoluir a sociedade. Nós estamos lutando pelos direitos que já são nossos, que foram conquistados com muita luta, né? Infelizmente, estão sendo retirados por diversas PECs, decretos e uma série de coisas aí implementadas pelo parlamento e pelo governo. Aguinaldo. Neide, e aí? Como é que tu estás vendo essa questão do funcionalismo público, esse dia do servidor público?
Bom, na verdade, o dia 28 de outubro ele deve ser um dia de luta, não de comemoração, porque não temos nada a comemorar. Os nossos direitos estão sendo retirados pelas diversas contrarreformas de praticamente todos os governos, principalmente do governo Sarney para cá, né? Depois que foi feita a redemocratização do país. A cada mandato de um presidente, eles acrescentam na sua pauta uma caça. Foi caça aos marajás, tirar direito previdenciário, e agora essa reforma administrativa, que é uma contra-reforma, que quer destruir de uma vez por todas o Estado brasileiro e passar para a iniciativa privada aquilo que é público, que foi construído com dinheiro público. Isso já está acontecendo, na verdade, a reforma administrativa que estão propondo é uma proposta para sacramentar o que já acontece. A saúde indígena, por exemplo, que é o setor que eu trabalhei nos últimos 35 anos no Ministério da Saúde, ele já está privatizado. As pessoas, os trabalhadores são contratados através de OS. Não tem mais concurso público há muito tempo. A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui no município de Belém, que as UPAs, né, os serviços de saúde já estão todos praticamente privatizados. Então, comemorar o quê no dia 28? Não tem nada para comemorar. Por isso é muito importante essa caravana que vai a Brasília. É importante que os companheiros e companheiras que estão indo a Brasília consigam pressionar esse Congresso inimigo do povo e o governo Lula para retirar de pauta essa reforma administrativa que vem apenas no intuito de privatizar o que é público, o que é construído com dinheiro público. Isso aí. Obrigado, Neide. Mário Jorge, e aí? Como é que está sendo esse dia do servidor público? Qual é a tua análise sobre essa situação? E o último... Saudações aos companheiros. A gente sabe que hoje é um dia de luta, né? Hoje se comemora o Dia do Servidor Público. E também, numa linha temporal, a gente percebe que existem 3 pontos que a gente tem que colocar aqui para que os nossos companheiros saibam que o FITSTEP luta e está à frente dessa batalha e que foi uma conquista. Então, esses 3 pontos que eu falo que bom. Mas que bom que a gente, no início de tudo, teve as nossas conquistas e que a gente também teve o que comemorar. Porque quando nós conquistamos, a gente comemorou. E o segundo ponto que pena. Que pena que o governo hoje está sucateando o serviço público. Que pena que o governo está fazendo com que a gente busque novas conquistas, novas lutas, para a gente se organizar. E o terceiro ponto que tal a gente participar de todos os eventos organizados pela categoria para que a gente busque, para que a gente lute, para que a gente conquiste tudo aquilo que o governo está querendo tirar. Então, de toda essa linha temporal, nós tivemos avanços e conquistas. E hoje o governo está fazendo a linha contrária, né? Ela está simplesmente retomando e retirando os direitos do trabalhador, porque nós conquistamos, nós estamos na luta e nós somos aguerridos. E aí nós vamos, sim, em busca desses dessas novas conquistas, que essa nova conquista agora é manter o que nós já conquistamos. Obrigado. Agora eu vou transformar isso em PDF, viu? Só uma coisa, gente. Eu sei que a gente... Mas eu não sei qual é a sala que tem gente que está sendo falado, tá? Está interrompendo a gravação. Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu fiz essa pergunta para vocês porque é evidente que na apresentação de vocês ficou bastante claro, né, de que vocês pertencem a vários setores do funcionalismo público
um setor que, inclusive, não sei quando foi que falou, que desde o governo, desde a ditadura militar, todos os governos, né, uns chamavam os servidores de vagabundos, outros de privilegiados, etc., etc., né? E sempre a corda arrebentou do lado de quem constrói, né, na verdade, esse país. Bem, nós estamos no governo Lula, nós sabemos que nós enfrentamos uma dura batalha do que foi o governo Bolsonaro, nós não vamos nem comentar aqui o que foi esse governo para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, na verdade, o conjunto da população. Mas eu queria saber de vocês uma análise sobre essa questão do governo Lula. Qual a opinião de vocês como direção, como dirigentes, como servidores públicos? Qual a análise que vocês fazem do governo atual? É um governo que vem governando para os trabalhadores, que vem para quem, na verdade, esse governo vem governando e como os servidores públicos se veem diante desse governo? Vamos começar pelo Cedício? Bom, vamos lá. Bom, nós sabemos que o governo Lula, obviamente, não é um governo da classe trabalhadora. O governo Lula, pela sua política atual, ele é um governo que governa para os ricos. Ele não governa para a classe trabalhadora. O que ele faz pela classe trabalhadora é fazer algumas concessões, como Bolsa Família, né? Diversas bolsas que ele coloca aí, na verdade, apenas uma parcela, uma miséria que ele repassa para a população pobre, né? Mas, se nós formos ver o governo, primeiro nós vamos ter que colocar a situação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal construído pelo Haddad no governo Lula é um arcabouço fiscal que dá conta de responder à necessidade dos ricos, dos grandes empresários. Né? Então, vários ataques foram desferidos contra a classe trabalhadora nesse arcabouço fiscal, a ponto de reduzir qualquer tipo de proposta, por exemplo, de concessão de reajuste salarial, em que pese que o governo anterior não deu nenhum tipo de reajuste e o governo atual concedeu, mas, obviamente, que não repôs as perdas necessárias que nós tivemos ao longo desse último período, né, dos governos que passaram, desde da Dilma, do Temer, do Bolsonaro e chegando agora novamente ao terceiro governo do Lula. Então, o arcabouço fiscal respondeu às necessidades dos ricos, dos grandes empresários. Essa é uma realidade que nós temos visto no dia a dia. Não bastasse isso, por exemplo, essa PEC 38, agora que volta, que é, na verdade, a reforma administrativa, o MGI coloca, por exemplo, através dessa reforma, a necessidade de modernizar, entre aspas, o serviço público. Mas o fato é que, nessa reforma, os níveis intermediários e níveis auxiliares, eles são totalmente extintos, prevalecendo somente, na verdade, aquilo que eles consideram de a elite do serviço público, que são os níveis superiores, certo? Que é o que o governo quer manter em torno dessa reforma administrativa. Então, é um governo que vem, na verdade, favorecendo os ricos e penalizando a classe trabalhadora. Então, isso é importante a gente ter essa caracterização para poder saber contra quem nós estamos lutando. Nós não estamos lutando somente contra o governo Lula, estamos lutando também com o Congresso Inimigo do Povo, que tem dado algum apoio também para o governo para essas medidas que estão sendo tomadas. Então, isso é importante saber para que nós possamos nos armar para enfrentar esse governo e os demais, e o Congresso Inimigo do Povo, para que a gente possa derrotar essa política. Será uma conquista nossa se nós derrotarmos essa reforma administrativa. Será uma conquista nossa e uma derrota para o governo e para o Congresso Inimigo do Povo. Ok, você disse. Agnaldo, e aí? Como é esse governo para os aposentados, para os pensionistas? Rapaz, eu acho que não gravou o meu. Ele está gravando. Ah, é? Vamos lá, Agnaldo. Bom, Douglas,
O governo Lula, né, embora ele demonstre assim a vontade de ajudar a população pobre desse país, mas tem as suas contradições e, por outro lado, né, ele tem uma barreira quase que intransponível, que é o Congresso Nacional vigente nesse país, né? Eu estou com 81 anos, já passei por inúmeros governos, inúmeros parlamentos, e nunca vi um parlamento tão despreparado, tão surdos ao clamor da população brasileira. A grande maioria desses congressistas não estão lá representando o povo brasileiro, nem legislando a favor da necessidade dos pobres. Eles estão lá para atender os interesses das grandes corporações, das grandes empresas, do capital financeiro, dos interesses dos seus partidos que têm uma agenda de direita, né? E que eles lutam com toda a garra contra os projetos que são implementados pelo governo. Não quero dizer que o Lula é a mil maravilha, né? Porque temos aí retrocessos que foram implementados nos governos do PT. Por exemplo, no governo Dilma, nós tivemos aí, no caso dos servidores públicos, a incorporação da gratificação de desempenho, ela foi incorporada 100% para aqueles aposentados a partir de fevereiro de 2007 para frente, e a grande maioria que se aposentou antes de fevereiro de 2007 amargou apenas 50% dessa incorporação até hoje, né? Nós lutamos e não conseguimos. A própria justiça, né, foi judicializado e o Supremo achou que era constitucional, e quando nós sabemos que é um absurdo isso, uma categoria do mesmo naipe, trabalharam do mesmo jeito, uns ganham mais e outros ganham menos. Então, é uma série de contradições que temos aí pela frente. O desconto dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do regime geral, e que nós não sabemos para onde vai esse dinheiro da Previdência. E a Previdência é uma questão que a grande burguesia está de olho na sua privatização e faz de tudo para jogar isso para a população, que a Previdência Social é deficitária, quando nós sabemos que não é. Obrigado, Aguinaldo. Regina, e aí, a tua análise de como é que está esse governo? Tem que ligar teu som, Regina. Isso. Bom, pessoal, essa pergunta aí é uma pergunta que a gente está sabendo que o Lula realmente não está governando a população pobre desse país, para nós trabalhadores principalmente, porque ele se prostituiu, se juntou a tudo que mais podre que tem nesse Congresso aí. E você sabe que ele não pode governar sozinho. Então, muitas coisas que não foram retiradas, porque através também do Congresso. Por isso, gente, que a gente tem que continuar na luta, continuar defendendo o interesse do nosso povo, do trabalhador e das pessoas pobres desse país. É importante a gente estar, a classe trabalhadora estar unida para a gente estar sempre à frente das lutas, porque só as lutas podem mudar a nossa vida. Isso foi assim em todos os governos, independente de quem está aí. Mexeu com o trabalhador, mexeu com a gente, tá? O Sindicep está aqui para lutar pelos interesses e pelo direito dos trabalhadores. Essa é a nossa luta e é assim que a gente vai continuar. Obrigado, Regina. Neide, e aí? Qual é a tua avaliação?
O governo Lula, assim como todos os governos do PT, eles são o governo da ordem. Significa que eles estão mantendo as benesses dos capitalistas. Por exemplo, eu faço parte do núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida. O orçamento da União, do orçamento da União, quase 43% fica reservado para pagar juros e amortização da dívida. A dívida mesmo ela não é paga. E tem 5 trilhões de reais guardados para garantir o pagamento dessa dívida. Uma dívida que nunca foi auditada, apesar de estar na Constituição Federal, que ela tem que ser auditada. Para a Previdência Social, que já foi reformada ou deformada várias vezes, só tem 21% desse dinheiro, desse orçamento da União. Então, a luta nossa, para além da luta contra as contra-reformas, como esta da reforma administrativa, que pretende destruir o serviço público de cima a baixo, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e que já está sendo implementada, inclusive antes mesmo de ser aprovada, nós temos que lutar também por uma auditoria dessa dívida para saber o que realmente o país deve, porque todos os países que fizeram auditoria das suas dívidas, cerca de 70% da dívida era ilegal, era imoral, não existia sequer contratos. Isso deve estar acontecendo também no Brasil. Só para ter uma ideia, no governo da Dilma, o Congresso Nacional aprovou que tinha que fazer auditoria, que já é constitucional, e a Dilma vetou essa auditoria. Então, a nossa luta tem que ser ampla, para além da luta para não perder os direitos que nós ainda temos, porque já perdemos muitos, pelos nossos reajustes salariais, contra essas contra-reformas, nós temos que lutar pelo não pagamento dessa dívida que é ilegal, imoral e já foi paga várias vezes. Obrigado, Neide. Mário, como é que está a situação? E aí, o que você está achando do governo Lula? Então, hoje a gente sabe que um governo, quando assenta, ele tem por obrigação fazer a gestão. E realmente ele está fazendo uma gestão contra o serviço público estadual, municipal e federal. E quando a gente fala que a gestão não é uma gestão para o serviço público, para o servidor, para baixa renda, é assim que eu vou chamar o servidor público hoje, porque teve épocas em que nós estávamos sido chamados de Marajá. E hoje o serviço público ele está simplesmente sendo sucateado. O governo Lula hoje ele está apresentando pontos muito importantes na economia do país. E a gente vê isso, né, frente aos ministérios, frente a toda a situação que está ocorrendo de desgaste no serviço público. Nós temos hoje, por exemplo, né, uma mesa que antes era farta, e hoje nós temos uma mesa que farta tudo. Então, o governo federal hoje ele está fazendo política para realmente aqueles que não necessitam. Uma política hoje é voltada para os grandes empresários e deixando o serviço público sucateado. Então, o programa hoje é fazer a inserção de uma política de abandono, uma política que venha a ter reflexos na terceirização. O que nós vemos hoje é o empoderamento da terceirização dentro do governo Lula, e que já é prática nos governos anteriores. Então, nós temos, então, uma luta. Hoje, nós estamos enfrentando toda essa campanha contra o governo, porque não é uma situação que nós vemos e que nós tínhamos. É uma situação que nós estamos enfrentando, mas o Sindicato dos Servidores Públicos hoje está à frente dessa luta e com uma bandeira que a gente vai vencer com toda certeza. Agradeço.
Ok, gente, chegamos no final do nosso primeiro bloco. Lembrando a vocês que o podcast Debate Info-Revolução ele é mantido com apoiamento dos lutadores sociais, das entidades, dos trabalhadores. O nosso Pix para manter esse projeto de forma autônoma e independente é 91981469500. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso podcast Debate Info-Revolução. Hoje nós estamos recebendo Regina Brito, Neide Solimões, Aguinaldo Barbosa, Mário Jorge, Cidício de Vasconcelos, servidores públicos federais, que estão batendo um papo aqui com a gente sobre a situação do funcionalismo público, as condições de trabalho e a situação e a relação do governo federal com a categoria. Eu queria perguntar logo para o Aguinaldo, porque sobre a situação, né, Aguinaldo? Como é que os aposentados do Serviço Público Federal, mediante essa política que vocês falaram no bloco anterior de arroz salarial, de precarização, estão vivendo? Qual é a situação real hoje dos aposentados do Serviço Público? Você que é coordenador de aposentados do Sindicep. Nós trabalhamos aqui com uma quantidade bastante grande de aposentados e pensionistas, e a gente vê que a situação hoje desses aposentados é precária. A maioria, posso afirmar com toda certeza, porque eu tenho acesso a essas informações, que a maioria dos aposentados estão completamente endividados nos consignados da vida e os fora do consignado. Tem o consignado, que é o empréstimo, que é feito pelos bancos oficiais, e tem aquele empréstimo que é feito pelas arapucas aí das financeiras, dos pequenos escritórios de financeiras, que emprestam dinheiro acima da margem consignável, né? E com isso, os aposentados que estão com seus salários completamente defasados, porque à medida que o tempo passa, vai defasando o salário dos aposentados e eles vão gradativamente se endividando, né, ao ponto de não ter uma condição de vida digna, a não ser que tenha alguém da família que os ajude, ele vai passar necessidade, né, porque na terceira idade, quando a pessoa chega com 70, 75 anos, precisa de remédio, de assistência médica, né, e de uma série de outras coisas que aparecem nessa faixa etária. E, infelizmente, nós não temos essa ajuda, né, na questão da saúde. Os aposentados e pensionistas, na sua maioria, hoje, não tem condição de pagar plano de saúde. A pessoa, quando passa de 65 anos, o preço do plano de saúde ele triplica. Então, se a pessoa for pagar um plano de saúde, ele vai passar fome. Aí tem que optar, passar fome ou pagar o plano de saúde, né? Ele fica porque ele tem que comer, né? E aí não Aí vem o endividamento, né? Infelizmente, vive nessa situação precária. E cada vez mais está vindo ataques em cima dos aposentados e dos pensionistas desse país. Obrigado, Aguinaldo. Cedício, a gente vem acompanhando, ao menos o portal vem acompanhando, nós tivemos, inclusive, uma matéria. Nós estamos indo de COP30 e da Cúpula dos Povos, e nós sabemos que na base do Sindicato do Serviço Público Federal, uma das bases mais importantes é a FUNASA.
né? E dentro disso nós temos os trabalhadores que são da extinta Sucam, né, que foram intoxicados por DDT e Malathion. Como é que está essa situação? Vocês estão pensando em fazer algum tipo de iniciativa na COP30? Como é que está isso? Então, esse debate dos intoxicados da Fundação Nacional de Saúde, que se iniciou lá em 1988, né, que foi a primeira denúncia feita no 3º Congresso do Sindicep Pará no município de Marabá, no estado do Pará, vem se arrastando até hoje, né? O centro da nossa reivindicação nessa situação dos intoxicados é o reconhecimento do acidente de trabalho que ocorreu com esses trabalhadores. E esse acidente de trabalho ele não ocorreu somente no estado do Pará, ele é uma questão nacional. Tanto é que no próximo dia 29, nessa questão da marcha, haverá um debate em torno de um plano de saúde específico para esse setor, né? Vai ser dedicado uma tarde para se debater isso daí. Entretanto, o governo federal, desde 1988, quando houve a primeira denúncia, e os nossos primeiros documentos destinados, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Itamar, enfim, todos os governos até os dias atuais, o reconhecimento do acidente de trabalho até hoje não se deu, que foi a exposição ao longo de mais de 10, de 15, 20 anos desses trabalhadores aos inseticidas, DDT e Malathion principalmente, certo? Então, esse debate se arrasta até hoje. O que se tem conseguido, infelizmente, até agora, são tutelas antecipadas para um ou outro tratamento, que no momento estão todas suspensas pela Fundação Nacional de Saúde, e quando essas sentenças, por exemplo, chegam aos tribunais superiores, os tribunais superiores têm dado uma indenização de R$3.000 para cada ano trabalhado. Ora, o trabalhador que trabalhou 10 anos, ele vai receber apenas R$30.000 não significa nada diante do dano que ele sofreu com a saúde. Então, esse dinheiro vai desaparecer muito rapidamente, porque todos eles necessitam comprar medicamentos para isso e eles vão ficar no futuro desamparados, certo? Se não houver uma sequência de tratamento. Então, nós continuamos buscando nessa luta, estamos tentando verificar a possibilidade de fazer um tratamento por dentro do Sistema Único de Saúde, pelo menos aqui no estado do Pará, é esse debate que nós temos, para poder, então, amenizar essa situação da intoxicação desses companheiros que foram expostos ao DDT e ao Malathion ao longo dos anos que eles trabalharam. Obrigado, Teresa. Regina, ainda nessa esteira dessa discussão sobre a saúde do trabalhador, você que é do Ministério da Saúde, como é que está essa discussão sobre os direitos que os trabalhadores têm, que os servidores públicos têm, que trabalham em situação insalubre ou periculosa? Como é que o sindicato está tratando essa questão de forma bem específica, não só na esfera política, como na esfera judicial? Tá, deixa eu dizer. Com a descentralização da saúde, né, nós fomos jogados para os estados e municípios. E nesses 20 anos, por exemplo, a gente não fez nenhum exame, tá? O nosso órgão sessionário, que, por exemplo, em Santarém é o município, a gente não... Tem que ser tudo por nossa conta. E a maioria dos servidores não tem condições, no momento, de pagar um plano de saúde. É como o Agnaldo está falando, ou tu paga o plano, ou então tu não come. Então, assim, aí, o que nós conseguimos ultimamente aqui as nossas condições de trabalho? Tem muita gente que está trabalhando dentro do hospital e não ganha insalubridade. A única coisa que a gente pode fazer é recorrer ao sindicato para entrar com as ações judiciais, porque ninguém reconhece, mesmo a gente trabalhando nas piores condições, ninguém reconhece. Deixa eu te dizer outra coisa muito importante. A gente, no serviço público,
nós somos gerenciados por pessoas que são contratadas, que não entendem nada da administração pública. E com isso nós somos prejudicados. Com isso, se até a gente conseguir falar alguma coisa que não pode, que eles acham que não deve, a gente é passivo de receber PAD, tá? Está espocando todo o tempo PAD no serviço público, porque quem gerencia não está nem aí. E tu não pode falar a verdade. Quando tu fala a verdade, acontece os PAD e tu é prejudicado. E está tendo muito PAD agora. E as pessoas ficam se acovardam muitas vezes. Mas nós não. Nós, enquanto servidores públicos, enquanto nós temos a nossa estabilidade, a gente continua fazendo e denunciando. Mas eu queria dizer que a gente não tem estrutura para trabalhar. Então, a gente é jogado assim para trabalhar com o público sem a menor condições de fazer as coisas. E por isso a gente dá um caos no serviço público. Ok, Regina. E, Mário, queria te perguntar também, ainda nessa situação do serviço público, eu pude acompanhar, fui convidado por vocês para acompanhar teve uma assembleia, né, lá na IBSER, que tem a ver basicamente com a questão da universidade, que é a insalubridade. Tens alguma notícia? Está sabendo como é que está essa discussão sobre essa questão da insalubridade lá na IBSER? Tem acompanhado isso? Então, quando a gente se depara com essa questão salarial, a gente vê que esse é o objetivo final do governo, que é achatar e tirar os direitos do trabalhador. Tanto que existe nas EBSERs essa diferenciação de salário. Eu fiquei abismado quando uma das técnicas de enfermagem me falou o salário dela. E eu também tomei informações de outros hospitais, como, por exemplo, o Hospital Público Regional do Leste do Pará, que fica em Paragominas, é muito, muito diferente do salário de um servidor público lá do Betina Ferre, por exemplo, né? Então, o servidor público e o funcionário público, o salário é diferenciado. E quando você pergunta sobre essa questão de insalubridade, ponto que o governo quer fazer essa retirada. Houve um tempo que foi feito, né, a retirada, mas aí a gente fez uma luta e conseguiu reintroduzir novamente essa questão da insalubridade. Mas o governo está fazendo frente a essa luta para essa retirada, porque ele quer cortar, literalmente, esse direito do trabalhador. Então, numa fala anterior, nós citamos a questão do luta pelo direito, e este direito é um direito que está realmente sendo base do governo para essa retirada. Nós tivemos, então, uma assembleia na IBSER, onde foi feita uma discussão acerca do assunto, e lá a gente se deparou com alguns posicionamentos favoráveis e contrários. E eu fiquei até abismado quando alguns funcionários da IBSER se posicionam contra eles mesmos. E quando a gente faz essa apresentação de propostas significativas para melhorar, para retomar o direito do trabalhador, a gente, às vezes, encontra uma certa barreira, uma certa resistência. Então, essa é uma luta que o sindicato está levando e a gente vai continuar fazendo esse enfrentamento. Obrigado, Mário. Neide, todo o funcionalismo público, a população do Pará como um todo, isso virou um escândalo nacional. A situação do incêndio da DISEI, agora recentemente, que ocorreu em Belém. Bem, todos sabemos da ligação meio que funcional, histórica, né, que você tem com a saúde indígena, você é farmacêutica. Qual a análise que tu faz? Porque a gente sabe que os servidores já vinham denunciando essa situação há muito tempo, mas a que ponto nós chegamos? Qual a análise que tu faz em relação a essa situação do incêndio do prédio da DISEI e o que você acha que o governo deveria fazer de imediato
para não desassistir no período de COP30, mas também de médio e longo prazo, essa população tão vulnerável? Bom, a gente já conhece, né, sabe que a saúde indígena não é prioridade para o governo. Quando a saúde indígena já foi da FUNAI, depois passou para a FUNASA, por fim criaram a CESAI, só que na CESAI, os distritos sanitários especiais indígenas, que são DISEIs, eles são entregues para setores que não são servidores públicos concursados, são trabalhadores terceirizados, contratados por OS, né, e que ganham muito mais do que os trabalhadores concursados. Todos os profissionais, sejam enfermeiros, farmacêuticos, médicos, que são contratados pelas OS, recebem mais do que os trabalhadores que são os concursados, que já estão acabando, né? Estão se aposentando, estão diminuindo. E no DISEI aqui de Belém, o DISEI do Guamá Tocantins, que abrange o Belém, Marabá, Tucuruí, né, uma área bem extensa, ele funcionava, né, funciona, está num prédio que foi da Secretaria de Saúde do Estado, que é um prédio muito antigo, mas muito antigo mesmo, e que não tem nenhuma manutenção. Então, é claro que um prédio como esse só poderia um dia sofrer um incidente como foi o incêndio, que queimou, inclusive, todo o estoque de medicamentos e todos os insumos, né, de material médico hospitalar que tinha lá no DISEI. Que, aliás, tinha sido há pouco tempo transferido para esta sala, porque iria ter uma reforma onde funcionava a farmácia e o almoxarifado. Então, é claro que que era necessário, primeiro, que os servidores da saúde indígena fossem servidores concursados, né, e quem gerencia também fosse servidor público concursado, que conhecesse a saúde indígena por dentro, e também que funcionasse em local que tivesse manutenção adequada para que as coisas não acontecessem como aconteceu nesse incidente aí do incêndio que queimou tudo que tinha para atendimento à população indígena desse estado. Então, é uma situação grave e que precisa ser corrigida, mas que não temos nenhuma ilusão que será, né? A gente acha que vai continuar do jeito que está. Ok, Neide, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Hoje o nosso debate é com servidores públicos federais que trazem a realidade do serviço público para conhecimento público, né? São vários companheiros e companheiras que têm uma vivência longa no funcionalismo público, que estão trouxeram as suas experiências para debater com a gente. O Debate InfoRevolução tem essa função, é um portal independente que é mantido por lutadores sociais, né? Qualquer apoio é importante. O nosso Pix está aí na tela, 981469500. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Estamos de volta com o podcast Debate InfoRevolução, hoje discutindo a situação do serviço público, Dia do Servidor Público. Nesse último bloco, a gente queria logo perguntar para o seu Aguinaldo, que tem grande experiência na luta dos aposentados, que ele nos falasse um pouco sobre a emenda 41, que mudou o cálculo, né, das aposentadorias e das pensões e dos pensionistas, e também a emenda 103 do governo Bolsonaro, né, que mudou todas as regras, né, e os proventos das pensões por morte. Você pode falar para a gente, senhor Aguinaldo, sobre essa temática? Só para a gente ver que essas PECs da vida, essas emendas constitucionais, elas não trouxeram até hoje nenhum benefício para os trabalhadores
nem para o país como um todo, né? Porque é apenas projetos mirabolantes feitos em gabinete fechado e trazem para aprovação no Congresso Nacional por pessoas despreparadas. Então, a emenda 41, infelizmente, foi no governo Lula, né? Em 2003, ela mudou os cálculos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais, com base na média de todas as remunerações. Então, isso, quando a pessoa se aposenta, o salário dele diminui de uma forma bastante grande, porque além de ele perder os benefícios que ele recebe quando na atividade, ele também vai perder grande parte do seu salário por causa desses cálculos que são feitos aí pela média, né? E também foi aprovado a cobrança de 11% na contribuição previdenciária, que eu falei ainda há pouco, dos servidores aposentados que ganham acima do teto do regime geral da Previdência, que excede pago de 11% a 14%, né? E ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, porque o servidor não vai se aposentar mais, né? Então, essa foi a emenda 41, só uma parte dela aqui, né? Mas teve a outra reforma aqui, foi a pior de todas, me parece, né? Que é a emenda constitucional número 103 de 2019 do governo Bolsonaro. Ela atingiu diretamente as pensionistas do Serviço Público Federal, né? Porque as pensionistas recebiam proventos de pensão, que era a parte da remuneração do servidor. E ele mudou isso para cotas. Não é mais provento, é cotas. E a partir de 2019, todos os servidores que tiverem óbito a partir de 2019, as pensionistas vão receber só 40% do que recebia o instituidor da pensão e mais 10% da sua condição Não, 50% e mais 10% da sua condição de dependente, sendo 60%. Perde 40% daquilo que era dado às outras que receberam lá para trás, né? Então, isso aí está na mesa de negociação. Nós estamos pedindo ao governo Lula revogar essa questão, porque isso aí foi um absurdo dos absurdos, né, contra as pensionistas. E a emenda 41 também lá, eu esqueci de falar, que as pensionistas perderam a paridade. Elas hoje, a partir de dezembro de 2003 para cá, elas não são mais reajustadas quando é reajustado o salário do servidor público federal. Elas são reajustadas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que reajusta o salário mínimo, sem ganho real, porque aqueles que ganham acima do salário mínimo não têm ganho real. Embora o governo dê ganho real para o salário mínimo, mas elas vão ter o Índice Nacional de Preço ao Consumidor seco. Se é 5%, só 5%, 3%. Isso é outro absurdo que aconteceu. Então, é só em cima do trabalhador. Diz aí aí da mídia, é só no nosso, meu amigo, é só no nosso, né? Então, nós estamos nessa situação deprimente aí, com os efeitos dessas emendas. Ok, seu Aguinaldo, muito obrigado. Mário, sobre essa questão do sucateamento, vocês falaram muito sobre a situação das relações de trabalho, né? De como está a situação dentro de cada secretário, de cada órgão, melhor dizendo. Como é que está esse processo de sucateamento do serviço público? Como é que tu encara, como é que tu está vendo essa situação? Mas eu trabalhei... É para mim, é? Não, Mário. É para mim, Aguinaldo, é para mim. Mas agradeço a tua intervenção. Então, o que é sucatear? É tornar tudo aquilo que é provavelmente útil à sociedade em um objeto sem um mínimo valor. Então,
A universidade está sendo sucateada. Eu vou falar da minha instituição. A universidade está sendo sucateada ao ponto de a própria universidade não poder mais gerar um diploma, porque antigamente era um produto físico, você imprimia e no dia da tua formatura, tu recebia o que nós chamávamos de canudo. Hoje ele é virtual, você chega lá na tua casa, abre o link da universidade e você mesmo faz a impressão do seu diploma, né? Diante de uma senha, claro. Então, hoje, a universidade foi tão sucateada ao ponto de o graduando chegar na casa dele, mesmo com a senha, não pode imprimir o seu diploma, porque a universidade não pagou o site que faz a gestão de liberação desse diploma. E o outro detalhe é que, dentro das suas academias, você tem as aulas teóricas e tem as aulas práticas. E elas são importantes porque o aluno, na aula prática, é que ele vai ter a convivência do que é ter o contato com o seu produto final, que é o cliente. Então, na minha questão, eu sou engenheiro florestal, dentro das ciências agrárias, quando tu chega numa propriedade, muitas das vezes o acadêmico ele se depara com a realidade. E, com o sucateamento, isso não ocorre, porque ele não vai até o agricultor, porque não tem a gasolina, o ônibus está com defeito, né? Não tem produtos para ele manipular dentro do laboratório, ou seja, ele sai um profissional capenga. E isso se reflete também para as outras situações, para os outros órgãos, como principalmente a questão da FUNASA, por exemplo, né? O pessoal que trabalha na saúde sente na pele a necessidade. Recentemente, aí foi falado pela companheira Neide, né, essa questão do incêndio. A meu ver, aquilo ali foi uma coisa já programada. Quando fizeram a retirada do material para colocar dentro de uma sala única, e aí veio o incêndio e queimou medicamento, queimou documento, queimou material, equipamento e tudo mais. Então, a universidade não é a única. As universidades, elas são todas sucateadas, todas. Então, nós estamos formando profissionais deficientes, assim como os órgãos estão deficientes desse produto, que é justamente o produto final para que a gente tenha, né, essa condição de atender bem o nosso público. A condição hoje do sucateamento, ele deixa, né, a universidade e os órgãos, no geral, sem condições de trabalho. E aí a gente vai se replicar para uma outra situação, que é justamente a situação dos ministérios. Hoje nós temos os ministérios que desenvolvem o trabalho de ponta e nós temos aí os ministérios que estão na ponta. E esse na ponta são aqueles que estão realmente deficientes em pernas para poder andar. Tá certo? Obrigado, Mário. Neide, fala um pouco para a gente também sobre essa questão da privatização da saúde, porque no bloco anterior tu falaste muito do sucateamento, né, da saúde, não só da saúde em geral, mas da saúde indígena. Como é que tu está vendo essa questão do processo de privatização que existe hoje na saúde do nosso país? Essa questão da privatização da saúde é uma das coisas mais sérias que pode ter no serviço público. Na verdade, a privatização do serviço público é um crime contra a população brasileira. Primeiro, porque o dinheiro com que foi construído cada órgão, cada UPA, cada hospital público, é dinheiro público, é dinheiro que saiu dos nossos impostos. Então, pegar uma estrutura construída com dinheiro público e repassar para a iniciativa privada já é um crime. Mas um crime maior ainda é pegar a saúde pública
né, do Sistema Único de Saúde. Foi construído com muitas dificuldades, mas que a gente conseguiu, né, que houvesse esse sistema, que seria único, né, e público, e repassar para a iniciativa privada, que só tem interesse no lucro, não tem interesse em melhorar a vida da população. Isso é um crime maior ainda. Isso a gente está vendo claramente em nível municipal, aqui em Belém, né? Onde as UPAs já estão privatizadas, onde o prefeito quer fechar o pronto-socorro municipal, que é para entregar para a iniciativa privada, inclusive, durante a COP30, os atendimentos serão feitos, os atendimentos à saúde de quem vem para a COP30 vai ser feito pela Beneficente Portuguesa, que é um hospital privado, né? E já acontece na saúde pública federal, que é o caso, né, da saúde indígena e de diversos hospitais federais em nível nacional. Então, a saúde como um todo, federal, estadual e municipal, já está sendo privatizada, e é nossa tarefa, além dos nossos trabalhadores, servidores públicos federais, também fazer com que a população entenda que, com a privatização, quem vai ser mais prejudicado vai ser a própria população, que não terá mais acesso a serviço público de qualidade e gratuito. Obrigado, Neide. Regina, seguindo também essa lógica, um outro dia eu estava conversando com você, a gente entrou em contato para fazer esse podcast, você me falava sobre o drama que são as condições de trabalho por que vivem os servidores públicos, em especial os trabalhadores da saúde. Pode contar para a gente, socializar com a gente a materialidade desse drama? Então, a falta de compromisso, a corrupção, né? E a falta do preparo dos gestores faz com que aconteça isso, porque a gente sabe que a verba do SUS vem, mas às vezes, muitas das vezes, essa verba é desviada e não chega ao seu destino. Com isso, nós temos, por exemplo, não temos concurso público, então eles contratam, são aqueles compromissos de campanha de vereadores que colocam o celular, colocam pessoas despreparadas, tá? Que trabalham só por ganhar aquele dinheiro, que não têm humanidade, que tratam mal os usuários do sistema, e nós sabemos que, na teoria, um dos melhores planos que tem é o SUS, mas não se aplica nisso aí, porque tudo é corrompido, não falta tudo. Falta o material para te trabalhar, falta a mão de obra qualificada, que as pessoas chegam no pronto-socorro e são maltratadas, parece que estão fazendo um favor. E atualmente estou trabalhando no posto de saúde. Então, só o fato de eu ter, por exemplo, da gente se dirigir e dizer o que está faltando é proibido tu falar. Porque ter passivo de pegar um PAD, entendeu? Porque elas querem dizer, para se manter lá no emprego, né, que são contratadas, elas querem dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não tinha material de coleta, né? Não tinha bebedouro, não tem nada que a gente possa oferecer ao público, que seria direito de dignidade. Então, muitas vezes, os contratos, né, não fazem concurso público e pegam apenas uma técnica para atender. Por exemplo, ela está em 2 setores, na sala de vacina e na sala de procedimentos. E isso é contra a lei do Corém e tudo. Porque tu não pode estar fazendo, ao mesmo tempo que tu faz o procedimento, tu não pode estar atendendo na sala de vacina. Então, são coisas absurdas que tem, né? E que a gente denuncia, e quando a gente denuncia, a gente fica muito mal vista. Mas é nosso dever, enquanto servidor público, de não ser capaz de governo nenhum, ficar denunciando e fazendo as coisas. Ok, Regina, obrigado. Cedício, no bloco anterior, nós iniciamos um debate sobre a situação do governo Lula. Vocês fizeram uma avaliação
Bem, como é que tu está vendo essa situação? Primeiro, a situação econômica do país, né? Essa relação dívida pública, isenção fiscal, orçamento secreto, né? Essa lógica que funciona contra os interesses da população pobre trabalhadora dos servidores públicos, né? Então, qual é essa análise que tu faz para a gente aí? Então, companheiros, essa é uma análise importante. Então, nós vamos nos remeter ao primeiro bloco do programa, que debateu mais especificamente a questão da reforma administrativa, que o governo diz que é para modernizar o serviço público, e o Congresso Inimigo do Povo diz que é para modernizar, inclusive para o atendimento da população mais pobre. Então, vamos analisar isso mais criteriosamente, por exemplo. O governo quer uma reforma administrativa. Pois bem, os servidores públicos são contra a reforma administrativa? Se for essa a proposta pelo governo federal e pelo Congresso Inimigo do Povo, contra essa reforma, nós somos contra. Então, vamos debater outro tipo de reforma de Estado. A reforma de Estado que, de fato, possa atender aos interesses da população brasileira, principalmente a população mais necessitada, que é aquela ou que vive do salário mínimo ou que está desempregada, né? Vamos debater isso daí, porque isso é importante. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, que o Congresso Inimigo do Povo dá isenção fiscal a vários empresários, aos grandes empresários do Brasil, nós temos aí uma parcela de benefício para os empresários na ordem de 800 bilhões de reais. Ou seja, o governo federal, com a isenção fiscal dada aos empresários, deixa de arrecadar 800 bilhões de reais. Se você levar em consideração, por exemplo, as emendas do orçamento secreto, tu tens aí 50 bilhões de reais que é concedido aos parlamentares, ao Congresso Inimigo do Povo, que eles não prestam conta com a população e absolutamente com ninguém. E se você levar em consideração, por exemplo, pagamentos de juros da dívida pública, nós temos uma parcela que é sugada do orçamento anualmente. Eu estou colocando esses valores porque são valores anuais. Anualmente, o governo paga de dívida pública 900 bilhões de reais anualmente. Então, somado isso, nós estamos na casa do trilhão. Esses trilhões serviriam para atender a população pobre, serviria para fazer concurso público e ter mais servidores públicos para atender a população, e aí sim, tu terias um serviço público com mais servidores, com mais qualidade, com mais investimentos para a população pobre. É esse o debate que a gente tem que fazer para mostrar para o governo que o governo está errado na reforma dele e que nós temos que propor uma reforma que dê conta de arrecadar todo esse dinheiro que ele isenta, que ele deixa de arrecadar para a população pobre. Esse é o nosso debate. A reforma de Estado que tem que ser feita para modernizar tem que ser para garantir todo esse dinheiro para a população brasileira, que depende dos serviços públicos. Obrigado, Cedício. Bem, gente, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. Como é tradição no debate Info-Revolução, a gente vai dar 1 minuto para cada um e para cada uma, dar o seu recado, falar com a sua base, falar com o trabalhador, falar com a sua comunidade, né? Então, esse é 1 minuto de vocês, né? Para além dos debates que foi feito aqui todinho, é um minuto livre que você escolhe o que falar, né? Para as pessoas ou para o grupo social que você deseja. Podemos começar com o Mário Jorge? Saudações aos companheiros da estrada, saudações aos companheiros das entidades, Mário está dando interferência desse ao redor. Vamos voltar ao teu tempo, tranquilo, 1 minutinho só. Isso. Eu sei que vocês estão organizando a caravana, deve estar uma loucura aí no sindicato. Mas vamos lá, 1 minutinho. Tá, repetindo. Saudações aos companheiros da estrada, saudações aos companheiros das outras instituições
e saudações a todos os servidores a nível federal, municipal e estadual. O nosso trabalho é enfrentar todo esse desmantelamento e sucateamento, né, do serviço público. E o nosso objetivo justamente é estar levando à frente essa luta para que a gente reconquiste tudo que o governo está querendo tirar e tudo que o governo está querendo impor de situação contrária ao serviço público. Então, todo esse trabalho é um trabalho que nós levamos da nossa base, é um trabalho que nós levamos para o nosso sindicato, é um trabalho que nós levamos para os nossos servidores e nossos associados. Abraço a todos, agradeço aos companheiros demais que estão nos ajudando. E até a próxima. Eu queria aqui falar com a companheirada da saúde indígena, que apesar do incêndio ter se queimado todos os medicamentos, todos os equipamentos, os instrumentos necessários para o atendimento à saúde indígena, a luta não para. Nós, que ainda, os poucos que somos concursados, temos que continuar lutando para melhorar os nossos salários, mas também para melhorar o atendimento a essa população. Lembrando que a privatização da saúde, a reforma administrativa não ataca apenas os nossos direitos como servidores públicos, mas ataca principalmente a população que precisa do serviço público, no que tange à saúde, principalmente, né? Porque todos, né, se privatizam a saúde, se destrói o serviço público da saúde, a população mais vulnerável, aquela que mais precisa do serviço público, vai ficar sem atendimento. Então, a luta tem que ser conjunta, trabalhadores do serviço público, federais, estaduais e municipais, com a população, para que a saúde não seja privatizada, não seja terceirizada e não seja destruída. Obrigada, Neide. Regina, é o Brito que está aí do teu lado? Grande lutador do Baixo Sim. Amazonas. 1 minuto, Regina, para falar com a turma. Saudações a toda a classe trabalhadora, aos servidores do município, do estado e também aos servidores federais. Nós estamos aqui e eu queria saudar também, nós queremos saudar, né, Brito, nossa região do Baixo Amazonas, os companheiros ativos, aposentados, que sempre no dia a dia estão na luta, e dizer que essa luta é de todos nós. E nós estamos indo nessa caravana para a gente tentar barrar essa reforma administrativa, que além de tirar os nossos poucos direitos que nos restam, mas que também, como dizem ele lá, vai tirar os nossos privilégios. Que privilégio que nós temos, gente, que a gente trabalha em condições insalubres, e contamos com vocês. Um grande abraço para o povo de Santarém do Baixo Amazonas. Tá. Eu quero também estou representando aqui o Baixo Amazonas, e tenho a certeza absoluta que a gente vai emplacar nesse movimento, que a gente vai para Brasília. A gente não vai deixar que tome os direitos da gente, enquanto os políticos aí estão numa boa. E a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir tudo que o servidor, o funcionário precisa. Eu faço essa palavra e acrescento a da Regina. Obrigado. Obrigada aí, gente. Obrigado, gente. Grande Brito, satisfação. Brito, temos que marcar uma conversa contigo aqui ainda, hein? Obrigado. Vocês vão para a caravana? É que eu estava... Isso, imagina a loucura que a deve gente está estar aí. resolvendo os problemas aí da caravana. A gente está resolvendo lá para cima o problema da caravana, presença, Eu imagino. Tá? Documentação, tudo, né? Documentação, alimentação, tudo isso, eu imagino. Agnaldo? Abre teu som, por favor, Agnaldo. Seu som. Acho que o Agnaldo está tendo dificuldade. Abriu, vamos lá. Quero me dirigir aqui aos meus
companheiros aposentados e pensionistas, dizer que a luta pelos nossos direitos é uma questão de cidadania. Nós, aposentados e pensionistas, incluindo o pessoal do INSS, nós somos milhões nesse país, mas não sabemos a força que nós temos, porque falta organização. Nós temos que nos organizar, e a ferramenta que organiza os trabalhadores nesse país são os sindicatos atuantes, né? Sindicatos mesmo, aí legalizados como o nosso, que mobiliza, né, e implementa a luta dos trabalhadores. Então, o Sindicep Pará, ele reitera seu compromisso com os seus filiados, servidores aposentados, pensionistas e ativos, na implementação e na implementação da política e do administrativa e judicial. Então, nós estamos aqui no Sindicep Pará, na Travessa Mauriti, hoje, 2275, à espera daqueles companheiros que queiram se somar com a gente nesta luta. A luta que é de todos nós. Nós não podemos estar esperando um pelos outros, nós temos que nos unir e mostrar para esses governos que nós somos pessoas que ajudaram a construir esse país e temos direitos conquistados que estão na Constituição Federal e que não são implementados pelos governos e também no Estatuto do Idoso em relação às pessoas, que a maioria dos aposentados são idosos, nós também. Queria agradecer a todos pela atenção, muito obrigado a todos. Obrigado, Aguinaldo. Cedício? Dirijo-me aqui a toda a classe trabalhadora, obviamente, né? Dirijo-me também aos servidores públicos das 3 esferas, né? Que necessitam lutar, como todo e qualquer trabalhador, mas também a população de um modo geral. O ataque que nós estamos sofrendo agora de conjunto é brutal. E é necessário que haja um diálogo dos servidores públicos com a população em geral, principalmente a população pobre, porque são esses, em última instância, que vão sofrer, né, os maléficos efeitos dessa tal de reforma administrativa que o governo quer impor, né? Então, há uma necessidade de dialogar com esse setor. Dizer que a única forma, para além da luta, a organização, é necessário que debatamos entre nós a possibilidade de construção de uma greve nacional unificada nesse país contra esse ataque do governo federal e do Congresso inimigo do povo. Então, vamos construir essa unidade, vamos a lutas, vamos chamar a greve geral nesse país para derrotar essa reforma administrativa proposta pelo governo e pelo Congresso inimigo do povo, principalmente. Gostaria de agradecer aqui ao portal InfoRevolução pela oportunidade que nos dá de fazer esse debate com a classe trabalhadora, né? E agradecer profundamente o espaço e a todos os companheiros e companheiras que tiveram nesse debate e que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Olha só, antes da gente encerrar, eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês estão numa correria, num corre danado. Daqui a pouco vai ser a caravana para Brasília, né? Esse sindicato que esteve no último período, né, com grandes dificuldades, começa a voltar a atuar no cenário político nacional, no cenário político estadual, e a participação dessa caravana, sem sombra de dúvida, é um exemplo, né, de como se deve se fazer a luta, de como se deve organizar a luta. Eu queria, desde já,
já aproveitar o momento para convidar vocês. Nós temos muitos debates temáticos para fazer. Nós temos intoxicados, situação do aposentado, situação do idoso, a situação da saúde indígena, né? Nós temos a situação... Ou seja, eu sei que a base desse sindicato é a base primordial ou mais importante, né, da sociedade brasileira. Então, nós temos debates muito importantes para fazer, né? Já convidar vocês, o espaço aqui está aberto, o espaço, como eu falei no início, é da classe trabalhadora, é do povo pobre. O portal InfoRevolução tem o objetivo de dar voz para quem necessita realmente de ter voz, né? Então, nós chegamos... Eu queria agradecer isso para vocês. Chegamos ao final, gente, do nosso debate InfoRevolução, agradecendo a audiência, agradecendo a participação de vocês. O nosso portal é um portal independente, o nosso podcast é um podcast independente que necessita do apoiamento de cada um e de cada uma. O nosso Pix está aí na tela, 91981469500. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço a todos e todas e obrigado novamente aos servidores públicos federais por nos honrar com a presença de vocês nesse nosso debate. Até a próxima.